Kristen Stewart cresceu em Hollywood, já que os pais também trabalhavam no meio artístico. A mãe, que é australiana, era supervisora de roteiros e o pai era produtor. Ela também tem 3 irmãos e um deles é ator. Pra interview em 2009, ela contou que quando ela era criança, ela queria ser parte daquilo. Ela queria que os adultos falassem com ela e começou a fazer comerciais desde pequena. Ela fez muitos testes pra comerciais, mas ela não queria fazer um comercial, ela queria fazer um filme. Então a gente explicou pra ela que ela teria que ter mais portfólio e teria que fazer comerciais antes de conseguir passar por um filme. Por ser tão pequena, ela não sabia se a atuação veio naturalmente. De qualquer forma, no começo ela se divertia e foi a primeira coisa em que ela prosperou. Ela sentiu pela primeira vez que ela perdeu o anonimato aos 10 anos de idade, depois de fazer um comercial e toda a escola ficar sabendo. Ela fez alguns filmes pequenos até chegar aos 10 anos de idade, quando começou o processo do filme Quarto do Pânico com a Jodie Foster. E foi lançado quando ela tinha 12. Foi ali que ela chamou a atenção do público pela primeira vez. E aos 13 ela já foi descrita como uma atriz que era muito madura pra idade. Ali que a atuação começou a mudar na visão dela. E chegou até a dar o primeiro beijo em cena com o ator Jamie Bell. Durante o ensino fundamental, a Kristen estudou em escola pública. Pra GQ Magazine contou que passou a estudar em casa porque estava filmando muito, mas também porque ela não sentia que o sistema escolar estava ajudando ela. A escola era muito desconfortável e ela tinha muita vergonha dos colegas e de tudo que fazia. Também disse que os professores não davam tarefas que conseguissem se adaptar ali à rotina dela como atriz. Quando ela parou de ir pra escola, ela perdeu muitos amigos. Em 2007, ela atuou em Natureza Selvagem, um filme que foi bem premiado. Entre os 15 e 20 anos, ela era muito ansiosa. Se não soubesse como algo acabaria, ficava até doente. E Crepúsculo mudou completamente a vida da Kristen. Durante as filmagens, ela passou por muito estresse e toda a pressão que era ser uma celebridade sendo ainda uma adolescente. Isso contribuiu muito pra ansiedade. Ela tinha ataques de pânico e vomitava todos os dias. Mas disse que não tinha transtorno alimentar e sim muito nervosismo. Ela se graduou no ensino médio uma semana depois de gravar a cena da graduação em Eclipse. Falou pro elenco que aquela ia ser a sua cerimônia de formatura. Foi depois do lançamento de Crepúsculo que ela passou a sofrer muito hate. A Kristen Stewart praticamente escolheu o Robert Pattinson como Edward. Era o dia da audição e tinham muitos atores tentando o papel. No final, a diretora perguntou o que ela achava, já que era uma decisão muito difícil. E a Kristen perguntou se ela tava brincando, já que pra ela essa era uma decisão muito óbvia. A Kristen achava que Crepúsculo ia ser um filme cult. Tava trabalhando em outro projeto na época e só teve tempo de ler o script, já que não queria focar em outra coisa. Mas eventualmente ela acabou lendo. Ela só tinha 17 anos quando começaram as gravações e foi a primeira vez que ela chegou a viajar sozinha. Falou que muitas vezes ela teve que justificar algumas atitudes dos personagens, já que tinham muitos temas estranhos ali na história. Falou que talvez os fãs mais novos não tivessem percebido, mas que quando eles reassistissem eles iriam perceber. E com esse filme ela perdeu completamente o anonimato. Ela desabafou falando que queria fazer mais caminhadas ao invés de ter que ir direto pro quarto do hotel e não sair mais. E às vezes isso podia ser entediante. Entre maio de 2011 e 2012, segundo a Forbes, ela era a atriz mais bem paga do mundo. E o romance do filme passou pra vida real. Ela namorou com Robert Pattinson por mais de 3 anos até o dia em que a revista US Weekly divulgou fotos da atriz beijando o diretor de Branca de Neve e o Caçador. Logo depois de viralizar essa foto, ela mandou um comunicado pedindo desculpas por machucar e envergonhar as pessoas que eram próximas a ela. E também a todos que se ofenderam. Disse que aquilo colocou em risco a coisa mais importante da vida dela. A pessoa que mais amava e respeitava. Os dois acabaram voltando depois de alguns meses, mas acabaram terminando definitivamente em 2013. Para Times Magazine, em 2016, ela explicou que as pessoas queriam tanto que eles ficassem juntos que isso acabou se transformando em um produto. Não era mais vida real e aquilo se tornou nojento para ela. Em 2015, para Interview Magazine, falou que entendia se as pessoas quisessem falar merda sobre os filmes, mas que tinha algo lá que fazia ela imensamente orgulhosa deles. Naquele mesmo ano, ela se torna a primeira atriz americana a conquistar um César, considerado o Oscar do cinema francês, pelo seu papel de coadjuvante em Acima das Nuvens. Também naquele ano, a mãe confirmou o namoro da filha com um assistente pessoal. Disse que não tinha por que não aceitar ela ter uma namorada, já que a Kristen estava feliz e que a namorada era uma garota amável. Apesar do apoio dos pais, ela sofreu uma pressão gigantesca por parte da mídia. Aos 11 anos, falavam que a Kristen Stewart parecia um menino por causa das roupas que ela usava. Ela se odiava e que quando deixou o cabelo crescer, os ataques pararam. Também falou que ela não tinha nenhuma dúvida sobre a orientação sexual, já que foi extremamente apaixonada por todos que namorou. Ela confirmou que falaram que ela deveria esconder seu relacionamento com uma mulher. Disseram pra ela fazer um favor pra ela mesma e não andar de mãos dadas com a namorada. Que talvez assim ela conseguisse fazer um filme da Marvel. Ela não queria trabalhar com pessoas que achassem que a sua orientação sexual interferia no seu trabalho. Em entrevista para Associated Press em 2019, falou que sentiu uma responsabilidade muito grande para definir sua orientação sexual, que podia namorar com quem ela quisesse sem ter essa pressão de ficar se rotulando. E percebia que mais e mais pessoas estavam começando a aceitar que a sexualidade não precisava ser estritamente definida. Ela disse que ela nunca escondeu que ela amava mulheres. Em 2016, para a revista Elle, confirmou o namoro com uma mulher e disse que quando estava namorando homens, escondia
escondia tudo o que fazia porque tudo sobre a vida pessoal dela parecia que era imediatamente banalizado e ela não gostava disso. Ela explicou que foi por esse mesmo motivo que ela escondia os relacionamentos com as mulheres. Reconheceu pra InStyle em 2020 que talvez algumas coisas magoaram quem ela ficou, mas disse que não queria que o público soubesse da vida dela, mas nunca foi por vergonha. Na época ela não via que ela poderia ser uma representatividade muito grande e achava que tava tudo certo já que os pais aceitavam bem isso. Depois ela percebeu que omitir dava a impressão que ela tinha vergonha, que não era verdade, por isso ela mudou a forma como se comportava. Aquilo era algo importante de se tornar público. Ela saía de casa e sabia que ia ser fotografada com a namorada. E muita gente ainda considera a Kristen só pelo trabalho feito em Crepúsculo. Apesar da imensidade de filmes que ela fez, a Kristen Stewart considerava apenas 5 dos 45 filmes que ela fez verdadeiramente bons. Pro The Sunday Times, em 2021, falou que apesar disso só se arrependia de alguns. Não pelo resultado, mas porque não foi divertido. A Kristen costumava fazer qualquer filme que aparecesse pra ela. E assim ela fez todo tipo de filme que você possa imaginar. Com uns anos ela passou a ser mais cuidadosa ali com o que ela ia fazer, passando a escolher aqueles que fossem ser realmente proveitosos como uma experiência pessoal e não necessariamente que fosse agradar ao mundo. Dentre os inúmeros filmes que ela fez, tem Pra Sempre Alice, Personal Shopper, que inclusive concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes, O Amor Sangra. Em 2022 ela recebe a sua primeira indicação ao Oscar pelo filme Spencer. Também sempre foi um sonho da Kristen ser diretora, e ela vai estrear como diretora no filme The Chronology of Water. Noivou com a Dylan Meyer depois de 3 anos de namoro. Teve a chance de conhecer de novo a noiva e quis fazer acontecer. Por um tempo achou que nunca fosse casar. Não curtia muito apresentações e era bem ruim em planejar as coisas. Ela disse que sempre saía errado. Ela achava que ia acabar fazendo alguma coisa errada no casamento e ia ter que fazer de novo. Falou que as duas são bem casuais e elas já criaram um plano de se casar ali depois ela dirigiu o primeiro filme. A Kristen Stewart tem uma rede social privada em que ela posta várias fotos do gato dela. Falou que ela já se relacionou tanto com as pessoas antes das redes sociais que ela não queria ir mais a fundo nessa relação que já era tão profunda. E agora algumas curiosidades aí sobre a Kristen. A Kristen tem muito medo de cavalo. Contou que ela viu um fantasma quando ela tinha 15 anos. Pro podcast Exactly Right, Ghosted, disse que viu um fantasma em um hotel antigo em que estava hospedada durante as gravações de um filme sobre fantasmas. E ela foi cotada para fazer a protagonista de 50 Tons de Cinza, mas ela recusou. Muito obrigada por ter assistido e me conta aqui nos comentários qual é a próxima história que você quer ouvir.